irmãos se aproximam, vamos orar. Senhor, mais uma vez na sua presença, quero te louvar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esse tempo que já estivemos aqui te louvando, ó Pai. E nesse momento queremos continuar te louvando, ó Pai, agora por meio da tua palavra, através do teu servo, irmão Mateus, que vai estar administrando a tua palavra aqui nesta noite. Que o Senhor possa usar o teu servo com sabedoria, que ele possa ser usado pelo Senhor aqui nesta noite, ó Pai, para falar da tua palavra, somente aquilo que o Senhor quer que ele fale por meio da tua palavra nesta noite. Tudo isso eu te peço em nome de Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Quero dizer primeiramente que é uma alegria poder trazer a mensagem nessa noite. E eu quero agradecer a liderança da igreja, os presbíteros da nossa igreja, especialmente o presbítero Deusdete, que está aqui nessa noite, pela oportunidade. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 23, para a gente fazer a leitura. Livro de Salmo, capítulo 23. À medida que os irmãos forem encontrando, vamos fazer essa leitura de pé. Salmo de número 23. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus? Oremos. Pai, te dou graças por essa noite. Te louvo, ó Deus, pela chance que nós temos como igreja de nos reunirmos no meio da semana para juntos louvarmos o teu nome, para juntos ouvirmos a tua palavra, termos momentos de comunhão e orarmos ao Senhor. Eu quero entregar em tuas mãos esse momento, pedindo a Deus que o Senhor possa falar aos nossos corações. Oro pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor toque os corações deles, da mesma forma como o Senhor tocou o meu, no momento onde eu, ao abrir a sua palavra, me deparei com esse texto. Te peço que o Senhor possa me usar apesar de mim, e que esse tempo aqui que nós temos diante da sua palavra seja usado única e exclusivamente para a glória do seu nome. Eu te dou graças e te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido nosso, eu acredito que da nossa sociedade como um todo. Ele também era bastante comum lá no tempo do povo de Israel, certo? O cenário cultural dele é marcado por uma sociedade pastoral, onde os pastores não apenas cuidavam das ovelhas, mas também lideravam e protegiam. Naquele tempo, a figura do pastor era uma figura muito proeminente na sociedade, era muito comum. E o pastor não apenas cuidava, ele não apenas tratava das ovelhas durante certo período. Ele liderava, ele apacentava, cuidava. Ele não buscava unicamente o fim mercadológico daquilo, mas ele também cuidava das ovelhas como um líder. E esse salmo, ele reflete uma relação do pastor com as ovelhas, comparando o relacionamento de Deus com o seu povo. Então, Davi, esse salmo é comumente atribuído a Davi, ele pega a imagem que era tão comum para ele, afinal de contas o próprio Davi era pastor de ovelhas também. Ele pega essa imagem que é tão marcante, não só para ele, quanto para todo o povo judeu, e compara ao relacionamento de Deus com o seu povo. Isso era muito comum lá. E enfatizava a confiança e a dependência que o povo tinha do Senhor.
contrastando com a vulnerabilidade humana, com a segurança divina. E sabe, o que me chama bastante atenção nesse salmo é que esse salmo é tão comum, era tão comum para eles naquele tempo, há muitos anos atrás, quanto é muito comum para a gente hoje. Se a gente for parar para pensar, esse salmo parece que ronda a nossa vida em todos os momentos. Se a gente sai na rua, muito provavelmente você já viu um carro com adesivo escrito "O Senhor é meu pastor". Muito provavelmente você já viu isso. Ou o Salmo 23, é muito comum. Se você pega a estrada e você viaja um pouco atrás de um caminhão, provavelmente aquele caminhão está escrito muito grande assim, Salmo 23. Muito provavelmente já bateu na porta da casa de alguém e quando você se deparou na porta daquela casa, estava escrito lá Salmo 23 e muito provavelmente era uma figurinha do esmilinguido do lado também, que é algo bastante comum. Esse salmo é muito comum na nossa sociedade. A gente vê ele direto. Mas sabe o que me chama a atenção? É que apesar desse salmo ser recitado por várias pessoas e muita gente conhecê-lo e muita gente dizer que acredita e ter aquele salmo como algo muito pessoal seu, parece que a gente ainda vive numa sociedade muito acelerada. Uma sociedade cansada, uma sociedade frenética que busca sempre os seus objetivos e se esquece daquilo que realmente importa. Isso me chama um pouco a atenção. O fato de que, mesmo muitas pessoas dizendo que acreditam que esse salmo é real e que o Senhor é o meu pastor, ainda vivem uma vida muito frenética. E tudo bem, eu acho que para os descrentes isso é algo até compreensível, vamos dizer. Mas o que me preocupa bastante é quando isso se torna um problema para nós. Porque para a gente, dizer que o Senhor é o meu pastor é algo bastante comum também. Muitas vezes a gente diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a gente ainda muitas vezes vive cansado. A nossa rotina passa de uma forma muito rápida. E se você se der conta, hoje, esse mês já é o mês de maio. Mês que vem, e a gente já chegou no mês 6, a gente praticamente chegou no meio do ano. E daqui a alguns meses a gente terminou o ano de 2026. O tempo tem passado muito rápido e eu acho que a gente tem se amoldado àquilo que a sociedade vive hoje. A gente tem vivido de forma frenética. A gente tem corrido, vezes após vezes, atrás de objetivos que muitas vezes não são aquilo que Deus planejou para nós. E a gente se deixa levar, mesmo entendendo que o Senhor é meu pastor. É por isso que eu quero ver nesse texto com vocês a nossa relação com o Senhor, o descanso que nós temos no Senhor, a proteção que nós temos e a abundância que Deus nos provê. O primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos se encontra no versículo 1. E você pode se direcionar para a sua Bíblia e ler comigo. O versículo 1 diz: "O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta." Irmãos, primeiramente, antes de tudo, a gente precisa entender o que significava para os israelitas o Senhor. O salmista, o Davi aqui no caso, ele usou esse termo e é muito interessante o porquê dele ter usado isso. Como a gente sabe lá para o povo judeu, o Senhor era chamado por nomes diferentes, né? Tinha Elohim, né? Tinha Adonai. A forma como eles se atribuíam ao Senhor representava um atributo do Senhor. Fidelidade, proteção, provisão. E nesse caso, especificamente, o salmista aqui usa o termo Jeová, ou Iová. Obrigado, viu, Lívia? E esse nome para eles era um nome tão sublime que nos escritos eles não escreviam Jeová. Eles escreviam só as consoantes, no caso. Y, H, W, H. Porque era um nome muito sagrado para o povo judeu. E esse nome significava simplesmente o magnífico, o superabundante, o todo-poderoso, o criador de todas as coisas. E Jeová era o maior nome de todos os nomes. E Davi propositadamente escolhe esse nome para dizer que o Senhor é o meu pastor. Basicamente, o que Davi está querendo dizer é: o Senhor, o Deus, criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, aquele que a tudo sustenta, que tudo cria, onde nele tudo subsiste, esse Deus, esse Senhor,
é o meu pastor. Ele pega a imagem de um Deus grande, um Deus magnífico e grandioso, que nós sabemos que é o nosso Senhor, e ele diz: esse Deus é o meu pastor. Essas imagens, elas devem causar na nossa mente pelo menos um apreço. Porque o que o salmista está dizendo é, mesmo esse Deus, sendo tão grande como ele é, ele ainda se compara com a imagem de um pastor. Alguém humilde, mas também um protetor, um líder, um provedor, um sustentador. Isso deve brilhar no nosso coração e deve chamar nossa atenção. Por quê? Entender esse versículo, entender o versículo 1, é a base para que a gente entenda todo o restante do capítulo. Se a gente não entender que esse Deus que criou todas as coisas, e se isso não pulsar no nosso coração e não fazer com que o nosso coração bata, todo o restante do capítulo perde o completo sentido. Não adianta dizer que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Não adianta dizer que Ele me faz repousar em verdes pastagens, se nós não entendermos que esse Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o meu pastor. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque, meus irmãos, eu iniciei falando sobre cansaço e iniciei falando sobre, muitas vezes, a gente viver uma vida muito frenética. Eu iniciei falando sobre isso. E sabe, eu acredito que muitas vezes a gente vive nesse frenesi completo na nossa vida porque a gente não está entendendo quem realmente é o Senhor das nossas vidas. A gente se dedica muito ao trabalho, e é lícito trabalhar, mas a gente gasta todas as nossas energias do dia para trabalhar. E não dedica um tempo do nosso dia para ter um relacionamento com esse Senhor. Porque a gente acha, no fundo, que nós somos os senhores das nossas vidas. E aí mora o problema. Quando a gente para de pensar no Senhor como o nosso Senhor, a gente deixa de olhar para Ele também como o nosso pastor, alguém que vai cuidar de nós. E a gente vai achar que a gente pode conduzir nossas vidas da forma como a gente acha que é melhor. O Senhor é o meu pastor. E o fato do Senhor ser meu pastor, como diz no versículo 1, de nada terei falta. É o que ele diz no restante do versículo. A Almeida Revista Atualizada vai dizer: nada me faltará. E aí as pessoas pegam esse versículo, muitos descrentes normalmente, pegam esse versículo e falam: nada me faltará. Então pronto, vou ter tudo. Tudo que eu preciso eu vou ter. Nada me faltará. Eu vou ter a moto que eu quero. Eu vou ter o carro que eu quero, eu vou ter a casa que eu quero, porque nada me faltará. Estou bem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, Deus não nos prometeu a moto do ano, não nos prometeu o carro do ano e nem a melhor casa de todas. Ele não nos prometeu essas coisas. Quando Ele nos diz: de nada terei falta ou nada me faltará, isso significa dizer que, pelo fato de termos o Senhor como o nosso pastor, nós não temos com que nos preocupar. O Senhor nos dará tudo aquilo de que necessitamos. E aí percebe como muitas coisas da nossa vida perdem um pouco o sentido. Por quê? Se eu tenho uma moto, por exemplo, e eu quero aquela moto do ano, quero a moto mais cara de todas, eu quero, sei lá, a Harley Davidson, lançamento do último tipo, aquela moto caríssima, e eu vou trabalhar muito para ter isso. Eu vou juntar todo o dinheiro possível, eu vou gastar 80 mil reais numa moto. Eu vou me esfolar de trabalhar, eu vou dormir tarde, vou acordar cedo, para ter aquele dinheiro que eu preciso. Gastando as minhas energias, os meus esforços, tudo aquilo que eu sou, por algo que é transitório, que é passageiro. Por algo que o Senhor não nos prometeu que nós teríamos. E isso, irmãos, gerará muitos e muitos cansaços. Eu usei o exemplo da moto, mas aplique para aquilo que é a sua realidade. Às vezes é uma viagem, às vezes é uma casa melhor que você quer ter. E assim, tudo isso é lícito, tudo isso faz sentido, certo? Mas quando a gente torna os nossos objetivos, quando a gente torna os nossos desejos maiores do que o nosso Senhor, a gente está tirando o Senhor do lugar que é para Ele ter, do centro das nossas vidas, e está colocando os nossos objetivos. E a partir desse momento a gente tem um problema. Mais uma vez eu repito, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, não significa dizer que a gente vai ter tudo aquilo que a gente quer. Mas a gente vai ter tudo aquilo que a gente precisa. Só isso, só nesse versículo 1. Se a gente parasse por aqui, se eu fechasse a Bíblia, a gente orasse, encerrasse esse momento de reflexão, só isso já deveria gerar nos nossos corações muita paz, muita tranquilidade e muito descanso para encarar os desafios da vida. Mas Davi não para aqui. Ele continua dizendo. No versículo 2 e 3 ele fala:
Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui ele usa mais uma vez, continuando na ideia, né, do relacionamento do Senhor do pastor com suas ovelhas. Ele diz que o Senhor nos faz repousar em verdes pastagens e nos conduz a águas tranquilas. Ou seja, o Senhor nos proveu um lugar para descansar e nos proveu o alimento necessário. Para além disso, ele diz que ele restaura o vigor e nos guia na vereda da justiça. Muitas vezes, não sei como é para vocês, a realidade de vocês, mas parece que a gente lida com muita demanda e com muita cobrança do nosso dia a dia. Eu não sei como é para vocês isso. Às vezes você chega no trabalho e aí o seu chefe já chega falando, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo outro. Tem que cumprir aquele negócio lá que você disse que ia fazer ontem e você não conseguiu fazer. Às vezes você chega em casa e aí você é marido e a sua esposa, você tem que fazer aquilo lá, você prometeu fazer semana passada e você não fez. Realidade de marido acontece bastante. Eu acho que as mulheres que estão rindo vão concordar comigo. Você chega em casa e a sua esposa fala, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Normal, coisa da vida, coisa corriqueira. Ou o contrário também acontece, né? Moço, te disse que ia fazer aquilo, não fez. Enfim. A gente lida com isso. Quando tem filhos, os filhos, pai, você disse que ia brincar comigo hoje. Não pôde brincar ontem. Acontece. A gente lida com isso. A gente lida com demandas. A gente lida com pedidos, com solicitações, né? Carinhosamente falando. No trabalho não são solicitações, são ordens mesmo. Mas a gente lida com isso. E sabe o que me chama a atenção? É olhar para esse texto e ver no Senhor não a figura de alguém que cobra. Olhar para esse texto e ver que o Senhor não está exigindo da gente. Ele não está com uma faca no pescoço, no nosso pescoço, falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Olha, você não leu Bíblia hoje, você não orou hoje. O que esse texto nos mostra é que nesse relacionamento com o Senhor, entender que o Senhor é o nosso pastor, gera em nós muito mais descanso. Gera em nós muito mais refrigério. No versículo 3, a palavra de Deus diz, na NVI, na minha versão, ele diz, restaura o meu vigor. Mas lá na Almeida Revista Atualizada, ela vai dizer, refrigera a minha alma. O Senhor refrigera a minha alma. E como isso é interessante, irmãos? Porque a gente chega no trabalho e tem aquela cobrança. A gente chega, às vezes, tem aquelas atividades de casa para realizar. A gente tem essas coisas. Mas quando a gente para um momento, a gente se senta diante da Bíblia para orar, para ler a Bíblia, a gente se senta diante de Deus para orar também. A gente não vê um Senhor que cobra da gente. A gente vê alguém que nos conduz ao descanso. E eu sei que às vezes isso não soa para a gente dessa forma. Eu sei que muitas vezes a gente olha para a Bíblia como mais uma atividade. E eu acho que é aí que mora o problema. A gente pensa, cara, hoje o meu dia no trabalho foi tão cansativo. Sabe, eu tive tantas atividades, responsabilidades, lidei com gente o dia todo. Cheguei em casa, eu quero só descansar um pouco. Quero sentar no sofá, quero ficar com a minha esposa, eu quero mexer no celular, quero, assistir televisão. A gente vai colocando uma série de atividades que a gente quer realizar. E aí pode ver, desafio depois. Pega o celular de vocês e vejam quantas horas vocês passaram no Instagram, por exemplo. Eu sei que para alguns essa realidade não vai ser tão marcante, mas para outros isso vai ser muito marcante. Muitas vezes a gente valoriza muito mais o nosso objetivo material, né, o desopilar, né, que a gente chama de desopilar, do que aquilo que realmente importa. Porque a gente olha para as Escrituras e para o nosso momento de oração, não como um momento de refrigério diante do Senhor, não como um momento de descanso, não como um momento de ouvir o Senhor, de falar ao Senhor, mas a gente olha para aquele momento como mais uma atividade, como mais algo ou mais alguma coisa que a gente tem de fazer. E aí mora o perigo. É aí onde a gente fala, cara, eu não vou ler a Bíblia agora não. Sabe, depois eu leio, acho que antes de dormir dá certo. Aí você vai dormir, você chega perto da hora de dormir e você simplesmente dorme. Você não faz mais nada, você nem lê a Bíblia, você nem ora, muito menos orar. Orar você ainda ora deitado, né? Acaba que ora tudo ao contrário. Abençoe meus pecados, me perdoe por aquilo que eu fiz de bom, ora tudo errado. Porque deixou por último. Porque fez o que era para ser o mais importante, a primeira coisa do dia, por último. E sabe, irmãos, eu acho que esse é o resultado. Aliás, é por isso o resultado da gente ficar tão cansado. Eu acho que é por isso que a gente, às vezes, enxerga algumas coisas que são até boas, que são até lícitas, como algo maçante, cansativo.
Porque a gente não tem valorizado aquilo que é mais importante. Aquilo que deve vir antes de tudo, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Então, eu sei que a gente vai ter muitas demandas, a gente vai ter muitas responsabilidades na nossa vida. Mas o que o Senhor nos mostra, o que Ele nos ensina existe um lugar de descanso. E esse lugar é no Senhor. É no nosso relacionamento com Deus. O Senhor é meu pastor, significa dizer que nele nós temos descanso. No versículo 4, nós vemos que o Senhor é meu pastor, e aí no versículo 4, nós temos proteção. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Irmãos, a gente vive num tempo onde a teologia da prosperidade ainda é muito marcante. As pessoas ainda falam assim, olha, se você vir para a minha igreja, você vai prosperar. Você vai ter tudo aquilo que você quer. Usa até o versículo 1, inclusive, do capítulo 23. Nada terei falta. Se você vir para a minha igreja, você nunca vai ter problema de saúde. Se você está com esse problema de saúde, é porque você não tem fé. Vem para a minha igreja que você vai ser curado. A gente vive constantemente nisso. Teologia da prosperidade está aí. As igrejas neopentecostais estão a todo vapor, infelizmente. Sabe o que o salmista nos diz, então? O contrário total disso. O salmista nos diz que, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, o que ele está dizendo é, você vai passar. Vão ter momentos onde a gente vai andar por aqueles lugares que são tenebrosos, onde a morte vai estar perto de você, onde as trevas, a escuridão, onde os momentos difíceis da vida vão estar próximos de você. A gente vai passar por esses momentos. Nós passaremos por isso. Infelizmente, essa é a realidade. Mas sabe o que é interessante? É que, primeiro, o salmista nos mostra, né, que a gente não precisa dizer que a gente nunca vai passar por problemas. A gente vai passar. Só que a gente pode passar por isso sem temer. E eu acho que isso aqui que me chama a atenção. Isso aqui que faz o meu coração arder. Eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Entender que o Senhor é meu pastor é saber que, apesar das dificuldades, o Senhor estará comigo. E aqui, o salmista não está dizendo, olha, o Senhor é meu pastor, então você não vai passar. O Senhor é meu pastor, então nada disso acontecerá. Não. O Senhor é meu pastor e você vai passar por isso, mas não precisa temer. Não é a ausência de problemas, mas é a paz, apesar dos problemas. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é maravilhoso. Eu sei que quando a gente está num momento difícil da vida, a gente não consegue pensar nisso. Eu entendo isso. Eu sei que quando a gente está triste por algo, decepcionado com alguma outra coisa, sei lá, alguma coisa muito difícil aconteceu na sua vida, na nossa vida, é difícil encontrar paz. Não posso negar isso. Mas sabe, o Senhor nos mostra que a gente pode encontrar paz. A gente pode encontrar descanso porque o Senhor está comigo. E ele encerra dizendo que a tua vara e o teu cajado me protegem. Isso significa dizer que o Senhor tanto está nos ensinando nas dificuldades. Quando ele fala da questão da vara, aquilo tinha uma imagem de advertência, tinha uma imagem de admoestação. Era como o pastor ensinava as ovelhas. A vara tinha essa ideia. E o cajado tinha muito sinal de proteção, que era como o pastor ia à frente das ovelhas, demonstrava, simbolizava essa proteção. Nos momentos de dificuldade das nossas vidas, a gente vai ser ensinado pelo Senhor. A gente vai ser protegido pelo Senhor, de forma que nada nos acontecerá. Mas a gente também vai ser ensinado. Saber que o Senhor é o meu pastor e que de nada terei falta significa dizer que a gente vai ter descanso e que a gente vai ter proteção. No versículo 5 e 6, a gente vê que saber que o Senhor é meu pastor também vai significar que a gente vai ter abundância. E olha no versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Olha como isso é interessante. Eu falei para vocês que a teologia da prosperidade é heresia pura, certo? Falei isso e continuo afirmando. É heresia. Mas a palavra de Deus também nos mostra que a gente tem abundância. Que a gente prospera, não na forma como muitos pastores pregam, muitos pastores e líderes pregam hoje. Não pensando no bem material,
mas olhando para a nossa realidade de que o Senhor, Ele vai sim nos fazer prosperar. Ele vai sim nos dar abundância. Porque a palavra de Deus nos garante que Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A gente precisa entender que, por mais que a gente não veja, a gente vive em guerra constante. E a imagem que ele traz aqui é a imagem da vitória sobre a guerra. A vitória na guerra. Quando um rei, quando ele passava por um momento assim de luta, e ele guerreava e vencia, ali ele tinha aquele momento de júbilo, aquele momento de alegria. O que o Senhor nos mostra é, nele a gente tem abundância. E ele encerra no versículo 6, dizendo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A palavra do Senhor nos garante que Ele nunca nos abandonará. A gente pode ter essa certeza. E muitas vezes, a gente olha para as coisas que acontecem no nosso mundo, à nossa volta aqui no mundo, e teme, porque a gente não está olhando para o lugar certo. A gente não olha para o nosso Senhor como o nosso líder, que vai à nossa frente, que nos protege, que cuida da gente. A gente trata o Senhor muitas vezes como alguém que nos salvou, sim, que a gente entende que é o Senhor, mas que a gente deixa aqui, perto da gente, do nosso lado, e não à nossa frente. Saber que a bondade e a fidelidade me acompanharão é saber que o Senhor não vai do nosso lado meramente. Ele vai à nossa frente, como um líder que vai e nos guia e que nos mostra o caminho que nós devemos percorrer. Lá no início da mensagem, eu falei que a gente parece que tem a mania, né, o hábito de falar assim: não, eu cuido da minha vida, eu controlo a minha vida, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer seja o que for para atingir os meus objetivos. Senhor, eu entendo que o Senhor me salvou, eu sei que o Senhor é o meu Senhor, mas deixa que eu cuide dessas áreas aqui. O Senhor vem aqui comigo, porque eu preciso do Senhor, afinal de contas, eu preciso pedir para alguém as coisas que eu quero fazer, mas pode deixar que eu tomo conta, tá? Pode deixar que eu vou trabalhar aqui, que eu vou fazer o que for para atingir meus objetivos. A gente se esquece que Deus não está pedindo para ser simplesmente o nosso amigo. Ele é o nosso amigo, mas Ele está pedindo para ser o nosso Senhor, antes de tudo. E se um Senhor faz, ou aliás, manda a gente fazer algo, a gente vai lá e faz. O Senhor não está pedindo algo, Ele está mandando. E eu falei sobre o relacionamento com o Senhor não ser um relacionamento pesado, não foi? Isso aqui é interessante. Isso não é pesado. A palavra de Deus vai dizer, eu não lembro agora o livro, que os mandamentos do Senhor não são penosos, ou seja, não são pesados. Porque de fato não são. A gente precisa entender isso, irmãos. Porque isso fará toda a diferença nas nossas vidas. Então, a gente precisa entender, como eu disse, que Deus é Senhor. E viver conscientes disso. Por isso, a aplicação dessa mensagem é que, para que a gente entregue todas as áreas da nossa vida a Deus em oração. Eu não sei exatamente qual área da sua vida você tem se dedicado mais. Ou qual área parece que tem brilhado mais aos seus olhos. Pode ser o trabalho, pode ser relacionamentos, às vezes até o serviço ao Senhor. Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é que em todas essas áreas, Deus reina. Quando a gente pega o Senhor e retira Ele do centro das nossas vidas, coloca Ele de lado e não no centro das nossas vidas, todas essas coisas se tornam ídolos. Até algo que é bom, até algo que é santo. Como, por exemplo, o serviço ao Senhor, vou usar aqui como exemplo. Tudo isso toma proporção, uma proporção que não deveria tomar. Então, a primeira parte da aplicação, podemos dizer assim, é que a gente ore ao Senhor pedindo para que Deus sonde nossos corações, para que Ele pese os nossos espíritos e nos revele quais áreas, porventura ou por acaso, têm tomado o lugar do Senhor nas nossas vidas. E baseado nisso, a gente precisa cultivar um relacionamento melhor de oração e de leitura da palavra de Deus. A gente precisa olhar para o momento de devocional não como mais uma atividade. Não como algo que eu faço porque o meu pastor ou o meu líder imediato me falou para fazer. Não porque, eu quero
parecer mais espiritual. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser... Não, porque eu preciso me relacionar com Deus. Irmãos, eu sei que tem dias que é difícil. Eu sei que tem dias que é corrido, que você olha, é 7 horas da manhã, você olha de novo e é 7 horas da noite. Eu sei que tem dias assim. Sei que às vezes acontecem problemas, enfim. Isso acontece. Mas uma coisa é você ter um dia onde você não conseguiu ter seu devocional. Outra coisa é você nós passarmos 3, 4, 5 dias, uma semana sem ler a Bíblia. Aí mora o problema. E aí depois a gente se pergunta, mas eu tô tão cansado. Eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo, que eu falava assim, ei, como é que tu tá? Ele, tô cansado. Toda vez que eu perguntava era desse jeito. Era segunda-feira, ele passou o fim de semana inteiro descansando. Como é que tu tá? Tô cansado. Era sempre assim. E aí, claro, no caso dele era físico, né? Mas muitas vezes o nosso cansaço é espiritual. Simplesmente espiritual. A gente fica, sobrecarregando demais. Porque a gente sempre fica pensando, cara, tem que pagar aquela conta. E se o dinheiro não cair na conta até tal dia, eu não vou conseguir. E a gente fica naquela neura, aquela loucura, né? Tomara que caia logo, tomara que caia logo, tomara que caia logo. Para que então a gente receba o dinheiro e aí pague aquela conta. Quando na realidade, o que a gente viu que o Senhor nos provê tudo. Ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. Então, irmãos, o que o Salmo 23 nos ensina é que o Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, o Yahweh, como os israelitas falavam antigamente, é o meu pastor. Portanto, se a gente entende que aquele que é estável, naquele que tudo subsiste, onde nada pode derrubar, vamos dizer assim, quando a gente entende que Ele é o nosso Senhor, toda a nossa vulnerabilidade, toda a nossa transitoriedade aqui nessa terra, a nossa fragilidade, tudo isso se torna pequeno, porque a gente entende que tem alguém muito maior, que não anda do nosso lado, meramente, que anda à nossa frente, que nos guia, que nos sustém, que nos protege. Amém? Vamos orar? Curvem suas cabeças e vamos falar com Deus. Oremos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite e louvar a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletir na Tua palavra, Senhor. Te peço que o Senhor nos dê a graça de vivermos um relacionamento maior com o Senhor. Eu sei que, Deus, nós temos atividades e responsabilidades para cumprir, para realizar. Mas, Senhor, nos perdoa pelas vezes em que nós priorizamos mais essas coisas do que o Senhor. Nos perdoa pelas vezes em que nós pensamos muito mais nas coisas daqui do que na do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós criamos ídolos, criamos deuses tão facilmente. E muitas vezes, mesmo sabendo que o Senhor é Senhor, nós não reconhecemos o Senhor como o nosso Senhor. Ó Deus, nos perdoa por isso. Não queremos que o Senhor seja um Deus distante. Queremos clamar ao Senhor para que o Senhor seja um Deus presente, alguém com quem nós podemos contar, não como alguém passageiro, mas como alguém firme, real, constante em nossas vidas. Ah, Pai, tem misericórdia de nós. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelos pecados que cometemos diante de Ti, mas também tem misericórdia de nós. Nos conceda a graça, ó Deus, de estarmos cada vez mais perto de Ti, cada vez mais perto do Senhor e cada vez mais distante de nós mesmos, ó Deus. Eu clamo ao Senhor para que o trabalho, para que as nossas atividades aqui nessa terra não tomem um lugar que é do Senhor. Porque se o Senhor nos deixar, ó Deus, o que será de nós? Por isso, ó Deus, eu oro, clamando ao Senhor, por mim, pela vida dos meus irmãos. E te peço, ó Deus, agradecido por esse tempo aqui. Em nome de Jesus. Amém.